acontecer ao vivo aos domingos, às 10h30 da manhã, aqui na TV Votorantim. E temos também o reprise para você acompanhar na programação, sempre às sextas-feiras, às 11 horas da manhã, e também vai ser sábados, às 5 horas da tarde. A partir de agora você vai ligar, vai participar, e hoje, por um ajuste técnico, nós temos aí um novo número para que você ligue e participe. O número é 3023 0702, está na tela, viu? 3023 0702. Lembrando que aquele número da TV você pode ligar em outras oportunidades, mas em relação hoje, excepcionalmente hoje, em relação a ajustes técnicos, você deve ligar para deixar a sua mensagem especial para a nossa convidada de hoje, para interagir com o nosso programa, mandar o programa de modo especial para alguém. Então ligue nesse telefone que é o 3023 0702, inteiramente à sua disposição, e a partir de agora está valendo aquele delicioso bolo no oferecimento do buffet Shalom da nossa amiga Lucilene. É o bolo especial da Páscoa. Então aproveita, imperdível, um bolo de 2 quilos para você comemorar no próximo final de semana, em grande estilo, a nossa Páscoa, aquele delicioso bolo, 2 quilos, buffet Shalom, e também aquele belíssimo DVD que mostra o filme da década de 20, um filme imperdível para registrar as primeiras imagens da nossa querida Votorantim. No dia de hoje, nós estamos a celebrar, há poucos dias, no dia 27 de março de 1965, houve a comemoração da instalação do município. Então, portanto, no dia 27 de março, neste ano, será uma quarta-feira, o município comemora o aniversário de instalação do município. E o que significa isso? É quando, de fato, o Votorantim passou a ter prefeito, vice-prefeito, vereadores, passou a gerir seu próprio destino, seus próprios recursos. E para falar sobre a importância desse acontecimento, o programa hoje vai abordar justamente a instalação do município. E nada melhor que trazer, infelizmente não temos mais a presença do saudoso, do querido Pedro Augusto Rangel, o primeiro prefeito de Votorantim, mas temos aqui nos nossos estúdios para fazer essa saudação, essa homenagem póstuma. Temos aqui familiares de Pedro Augusto e, de modo especial, apresentando agora a advogada, a doutora Eliana Marisa Rangel Miguel, filha do casal Alcir Rangel e Pedro Augusto Rangel. Seja bem-vinda ao programa, Eliana. Obrigada, César. Quero cumprimentar a todos os telespectadores e internautas, desejar a todos um santo e feliz domingo. Que estejam conosco nessa hora que vai ser muito gostoso, muito bom, para a gente relembrar fatos e vida familiar. Para começar, Eliana, é natural. Muitos conheceram Pedro Augusto Rangel, uma pessoa carismática que se doou em prol da cidade, numa época que a cidade não tinha recursos, né? Ele era, inclusive, vereador do então distrito de Votorantim, atuando em Sorocaba. Mas fale das suas impressões. Você, como filha, como era o seu relacionamento com seu pai, Pedro Augusto Rangel? Eu tive a felicidade de conviver com meu pai mais tempo que meus irmãos. Como pai, ele era muito amoroso, muito família, visitava sempre os parentes, os irmãos, os pais, e a gente sempre junto. E levava a gente passear. Então, enquanto não prefeito, a convivência era muito maior, porque ele tinha horário de almoço, tinha horário de jantar, sempre reunindo a família. Depois de prefeito, daí já distancia um pouco, né? Porque tem outros compromissos, outros afazeres e outras coisas para ver. Mas então, dos meus irmãos, eu que tive essa felicidade de conviver muito tempo com ele, muitos passeios e muitas viagens. E pai amoroso, ele é preocupado sempre com a gente, com estudos, com o bem-estar mesmo da família. Então, ele foi um pai nota 10. Que bom. E falar de Alcira Rangel, o que representou Alcira mamãe para você? Alcira é tudo, né? Tudo, tudo. Foi aquela batalhadora, aquela que sempre à frente da nossa casa, cuidando dos filhos, da casa, cuidou da mãe doente, cuidou do pai, cuidou de todos nós, e sempre ao lado do meu pai,
em todos os eventos, em todas as situações, em todas as tristezas e alegrias. Vale destacar que foi a primeira das primeiras damas, né? Primeiríssima. E sempre muito humilde, apesar de tudo, de primeira dama, sempre trabalhando para os pobres, para os doentes. Foi ministra da Eucaristia, a gente visitava muitos doentes, e associação beneficente, dando compra. Então, foi uma pessoa muito, muito boa. A melhor de todas que eu conheci. Que bom, com certeza. A mãe é uma figura muito especial nas nossas vidas. E você continua, então, ligando, participando, hoje, excepcionalmente, aqui no programa, para o telefone 3023-0702. É o telefone à sua disposição para você ligar, mandar um abraço especial, deixar a sua mensagem para a nossa convidada especial no dia de hoje. Vamos ver as primeiras imagens do nosso programa? Vamos conhecer um pouco da trajetória pessoal e política de Pedro Augusto Rangel. Olha essa primeira imagem, que interessante. Essa imagem, você deve conhecer alguém aí nessa imagem, né, Eliana? Conheço o senhor Eugênio Defonso. Temos o Afonso Erra. Afonso Erra. O Alberto Moreira. O Alberto Moreira. Luiz Valsec, me parece. E ela é interessante, né, Eliana? Porque essa imagem, ela é de 1958. Essa imagem aconteceu, então, lá em Sorocaba, foi fotografada lá. Uma época onde estava ali Afonso Erra e também Pedro Augusto Rangel. Interessante que depois, né, anos depois, 7 anos depois, eles iam ser rivais a candidatos a prefeito na primeira eleição municipal aqui em Votorantim. Vamos mostrar, então, mais imagens retratando esses importantes momentos da vida de Pedro Augusto Rangel como representante votorantinense, ele que atuava inclusive aí conforme dá para ver nessa imagem, como vereador do distrito de Votorantim na cidade de Sorocaba. Aí provavelmente estava tomando posse, não é isso, Eliana? Sim, ele foi presidente da Câmara e com certeza ele estava tomando posse nesse dia. De fundo nós temos aí, olha, a presença ali no fundo da foto, tem esse Salomão Pavlovski, ele que se tornou o proprietário das rádios Vanguarda, AM, FM e também da TV Sorocaba, SBT. Então, já naquela época, já cobrindo, né, de forma jornalística. Nesse mesmo dia e local, vamos mostrar outras imagens que retratam esse momento festivo na vida de Pedro Augusto Rangel, aí, portanto, recebendo, né, um diploma. Né, um momento também de muita alegria, né, na cidade de Sorocaba. E tem mais uma imagem também que deve estar registrando esse momento, enquanto você vai ligando, participando, 3023-0702 à sua disposição. Vamos então para a próxima imagem, que retrata muito bem esses momentos que marcaram a vida de Pedro Augusto Rangel. Então dá para ver aí, olha só, interessante, ele está aí na parte mais alta aí da mesa, não é isso, Eliana? Isso. E no cantinho dá para ver também o seu rival. Cantos, né? Exatamente. Ele que foi um dos maiores opositores, né, da campanha do não desmembramento. Vamos então mostrar nesse momento, então, aí sentadinho também, né, o Juvenal de Campos. Legal. Olha só outra imagem interessante. Momento especial, né, Eliana? Um hasteamento de bandeira na Praça Coronel Fernando Prestes. Também deveria ser alguma coisa da Câmara de Sorocaba ainda, né? E além de participar desses atos cívicos, comemorativos, atos solenes da Câmara, juntamente com a Prefeitura Municipal, vamos mostrar ainda mais imagens que mostram Pedro Augusto Rangel atuando como representante votorantinense em Sorocaba. E aí, portanto, é a entrega do posto de atendimento da Light, né? Da Light. O primeiro posto da Light aqui em Votorantim. Bem foi inaugurado, né? Tinha presença, né, Eliana? Lindo. Lindo. Agora a próxima imagem também, neste posto de atendimento da Light. Próxima imagem agora, olha, simbolicamente, o prefeito fazendo o pagamento da primeira conta. Olha, interessante, hein? Interessante. Se você, o pessoal inclusive de fora. Exatamente. Que bom. E tem mais uma imagem que retrata esse momento, onde Pedro Augusto Rangel
como representante votorantinense, acompanhando essa importante conquista para a comunidade, o posto de atendimento da Light. Vamos ver então a próxima imagem, que também retrata esse momento. Aí, já sendo cumprimentado pelo representante da Light. Que legal. Tem mais duas imagens que mostram eventos realizados em Sorocaba. Olha, ele aí, nesse momento. Doutor Pitico, Dom Melhado e Auro Moura Andrade, que era o governador da época. E a próxima? Não lembro o que era, qual evento era, mas... Sim, mais um... E aí também presente. Sim. Também Nelson Bormann, que foi vereador junto com ele, né? Deve ser na Câmara também. E a história conta que tanto Pedro Augusto Rangel quanto também, né, o Bormann eram pessoas assim que o Grupo Votorantim olhava como futuros gestores da Prefeitura de Votorantim. E aí quis o destino que fosse Pedro Augusto Rangel. Legal. Agora, pausando um pouquinho as imagens para, olha só, as primeiras mensagens do nosso programa. Tomás Martins ligou pra gente. Parabéns pelo programa. Um abraço para nossa querida Eliana. Que legal. Obrigada. Que bom. Também o João Emílio ligou, é do Parque Bela Vista. Abraço, César Silva. E para você, viu, Eliana? Obrigada também. Participação do Hamilton Santos da Vila Dominguinho. Abraço, César Silva. E a Eliana também. Que legal. Obrigada. Tem o Toninho Gimenez, do Jardim Mirante dos OVNIs, mandando abraços para nós. Quem também ligou? A Nadira Amorim Frias, da Vila Guilherme. Legal. A gente também quer retribuir esse abraço especial para você, viu, Nadir? Temos a Olga Luzia, do bairro Vossoroca. Abraço, César Silva, para você também, Eliana. Muita gente ligando e participando. Temos aqui a Lindinalva, do Jardim Paulista. Abraço, César Silva. O pai dela foi padrinho da minha irmã, Cleusa. Cleusa, lembro, sim. Que bom, né? Que legal, as pessoas lembrando. Olha só, também participando conosco a Viviane Caligaro, ela mora em Vossoroca, está acompanhando pela internet. Faça como ela, você que não tem o sinal a cabo da Supermídia, pode fazer como a Viviane, acompanhar e pode também divulgar, viu? É só digitar no seu computador www.tvvotorantim.com.br. Grande abraço para você, viu, Viviane? Sempre acompanhando ligadinha aqui na nossa programação. Quem também participa é o Walter Ulisses Borgato, do bairro da Chave. E temos também Luiz Alberto Calhares da Costa, na Vila Dominguinho, e a participação do Salvador Frias, da Vila Guilherme. E nós prosseguimos nesse especial falando da instalação do município, 27 de março de 1965. E nesta semana, Votorantim completa 48 anos de instalação do município. Essa imagem, agora, nós destacamos Sorocaba e agora a presença marcante de Pedro Augusto Rangel, também vivenciando bons momentos na comunidade votorantinense. Aí, portanto, cortando, né? Vamos voltar à imagem, só cortando com a tesourinha ali. Está ali, portanto, Matias Gianolo, gerente da fábrica, na inauguração do Esporte Clube Corinthians de Votorantim. E no cantinho esquerdo, aplaudindo, feliz da vida, Pedro Augusto Rangel. Que legal! Vamos mostrar então agora as imagens seguintes, registrando esses momentos da atuação de Pedro Augusto Rangel. Dá para ver ele num cantinho, né? No cantinho direito. Essa é a inauguração, gente, é uma inauguração festiva do Parcão, né? Dia 4 de janeiro de 1959. Ao centro estão as professoras, no canto direito as autoridades municipais, dá para ver o reverendo Bressani chegando na cidade de Votorantim, e à direita Doutor Demerval, me parece. Quem mais? Doutor Demerval, que era engenheiro. Isso, também está ali também na foto. Também. Vamos ver uma outra imagem que mostra melhor Pedro Augusto Rangel? Vamos lá? Vamos para a imagem seguinte. Olha, está no cantinho, né? Nós temos aqui, lá no cantinho esquerdo, né? Ali, portanto, as autoridades municipais, até lembrando, fique à vontade. Quando, nessa inauguração, ele estava como gerente da Votocel, não ainda como prefeito, né? Então, acho que foi mesmo a inauguração. Ou foi uma festa de Natal, se eu não me engano, e a inauguração ia ser em janeiro, né? Foi em janeiro, né? Bem lembrado, festa de Natal na Escola Helena Pereira de Moraes, antes da inauguração oficial. A inauguração oficial, aí sim, no dia 4 de janeiro de 1959.
Vamos prosseguir então mostrando mais imagens agora da presença de Pedro Augusto Rangel, aí atuante. Conta pra gente, e essa foto que ela representa? Essa foto são todos funcionários do escritório da Votorantim, onde temos, olha, Nilceia Silva, Shirlinha, tem meu pai, tem a tia Altiva. Então, eram os funcionários do escritório, da seção pessoal e do almoxarifado, que na época ele era almoxarife lá da Votorantim. Tem Nelson Borman, tem seu Eugênio, o Defonso, tantos, né? Nem dá para ver. Então vamos agora, ampliar um pouquinho mais a imagem para ver melhor, então. Olha, uma imagem muito bonita. É linda essa foto. Seu pai está no centro aí. Tá ali, ó. É. Tem o... Quem mais que eu estou vendo aí? Numa época, Eliana, que uma as época pessoas... ótima. todas estavam muito elegantes. Sempre de terno, né? Os homens de terno, as mulheres com belos vestidos. Sempre vestidos. Vestidos de seda, né? Lindos. Muita gente que trabalhou nesse momento, acompanhando pela fábrica de tecidos Votorantim. É. Quantos não estão se vendo aí, né? Exato. Olha, meu chefe ali, eu ia no escritório, olha quem eu encontrava. Muito, muito legal. Que bom. E agora sim, nós vamos mostrar Pedro Augusto Rangel em contato com a população. Agora vamos começar a falar da emancipação de Votorantim. Nessa foto, olha só, junto com as pessoas, com o Minguito, por sinal, não é isso? O Eric Borman, filho do Nelson Borman, atrás. Esse outro moço não lembro. Mas é da emancipação mesmo, na campanha, né? Isso. As pessoas saindo às ruas, tendo contato com as lideranças. E interessante destacar que Pedro Augusto Rangel já era vereador do distrito de Votorantim, na cidade de Sorocaba, e com isso se constituiu numa das principais lideranças do movimento de separação da cidade de Sorocaba. Legal, agora a gente volta para os estúdios, porque nós temos muitas pessoas ligando, participando. Olha aí, tá na tela, 3023-0702. Excepcionalmente, no dia de hoje, você liga nesse número para participar do programa. Nós estamos fazendo um ajuste técnico na nossa linha principal da TV Votorantim, mas no dia de hoje você pode ligar neste número 3023-0702. Maria Lourdes Gomes Rodrigues, moradora do Jardim Antônio Rodrigues, diz: o Pedro Augusto Rangel foi amigo do meu pai, o José Rodrigues. Que bom! Também participando do programa o Gustavo Rubinato, do bairro da Chave. Também Roberto Luiz da Chave está mandando abraços para a Eliana, o Paulo e família, ao César Silva. Está dizendo: morei 28 anos na Barra Funda, conheci muito bem seus pais. Gente muito fina. Finíssimos. Também acho. Muito obrigada pelas palavras. Que bom, né? É bom. Revendo os amigos, acompanhando a programação. A Edmeia Gali, também moradora da Vila Dominguinho, está mandando abraços para todos nós. Que legal, para você também. A Ivone Jimenez, do Jardim Mirante dos OVNIs, também acompanha o programa. Alô, Maria Pedroso, da Bandeira do Divino, moradora da Vila Guilherme. Você conhece Maria Pedroso? Maria Pedroso, minha amiga do coração. É? Muito amiga. Fizemos muitas caminhadas de bandeira juntas. Que legal. É muito legal. Tá mandando abraço para você, viu? Obrigada para ela também. Um beijão. Que bom. Participação também da Vera Lúcia Martins, do bairro da Chave. Temos aqui também a Elza Camargo, do bairro da Chave. E também a dona Gracira Correia Gomes, do Jardim Serrano 2, como sempre, participando ativamente da nossa programação. Dona Gracira, que é aí sempre presente também na casa de atendimento ao idoso, na Vila Dominguinho. Muito obrigado, viu? Um grande abraço, um beijo também no seu coração, viu, dona Gracira? Que legal. Na Chave tem muita gente participando da programação, muita viu? Gente, que beleza. Não? Tem muitos vanguardeiros. Vanguardeiros e amigos, né? Que legal. Vamos então agora, Eliana, mostrar, já está chegando aquele momento especial. Agora sim, vamos mostrar a imagem. No dia 27 de março de 1965, tomava posse os primeiros governantes do Executivo e do Legislativo. Vamos ver a foto oficial deles. Agora vamos centrar os nossos olhos para observar esta imagem oficial do primeiro prefeito de Votorantim, ele que tomou posse nessa
data em 1965 e governou o município de Votorantim até 1968. Estamos a falar de Pedro Augusto Rangel, eleito pela vontade popular nas urnas 20 dias antes, em 7 de março de 1965. Vamos mostrar nesta galeria de imagens aqueles que estiveram com Pedro Augusto Rangel a tomar conta da nossa querida Votorantim. Vamos prosseguir então com as imagens. Aí, portanto, também eleito. Naquela época é interessante que você elegia o prefeito e escolhia um vice, né? E não tinha aquela dobradinha eleitoral que nem tem hoje, né? Na época eram 3 candidatos, né? Bipartidarismo, né? E este é Laurindo Alves da Silva, que também trabalhava na fábrica Votocel. Ele, inclusive, se tornou o primeiro vice-prefeito da cidade de Votorantim. Era da Igreja Presbiteriana Independente. Agora, a apresentação das fotos dos nossos vereadores. Pessoa também marcante, fazendo parte da vida votorantinense. Domingos Metidieri Filho, o primeiro presidente da Câmara Municipal. É o Minguito, né? É o Minguito. Legal. Vamos então para as imagens seguintes dos nossos legisladores. Aí, portanto, também ele foi o segundo presidente da Câmara. Se o primeiro foi de 65 a 67, para terminar esse primeiro mandato, está aí Georgino Marques Dias, foi presidente da Câmara no ano de 1968. E agora, a apresentação dos demais vereadores para que possamos então saudar. Ó, tá vivo, hein? Armando Benedetti, morador lá do bairro Itapeva, ele que está até o presente momento trabalhando ali naquela farmácia em frente à Praça Dante Tonch, nas manhãs, durante a semana, só dá uma chegadinha lá, mandar um abraço especial no seu Armando. Vamos prosseguir com mais imagens. Aí agora, nessa sequência, vamos mostrar Carlos Caldini, saudoso Caldini. Mais imagens dos nossos vereadores. Agora, a próxima imagem, nós vamos destacar, ele era um dos líderes da oposição. Estamos falando de José Carlos Oliveira, o Luizão. Está vivo, está forte, está firme. Vamos prosseguir com mais imagens, mostrando então os primeiros vereadores. Olha só quem também está vivo também, morador da rua São Francisco, no bairro Vossoroca, é o José Moreira de Souza Filho, o popular Zico Moreira. Vamos aí para mais imagens também. Agora, na sequência, a próxima foto retrata, costumamos a dizer, o vereador que fez história nacionalmente, recordista de mandatos, Lázaro Alberto de Almeida Labrego. Mais imagens, enquanto isso, vai ligando, participando, 3023-0702. Saudoso Lázaro Antunes de Oliveira, sua família mora aí no Parque Bela Vista, em Votorantim. Vamos prosseguir com mais imagens, destacando os primeiros vereadores de Votorantim. Olha o Newton da farmácia, é o Newton Vieira Soares. Grande recordação também dele. Vamos prosseguir agora. Todos esses falecidos, porém esse está vivo. Olha lá na região de Tupararanga, é o Pedro Guerra. Olha só, que inclusive estará nesta semana na Câmara Municipal para ser homenageado. E o último a ser destacado agora, nós vamos apresentar foto inclusive do irmão do prefeito Sérgio Augusto Rangel. Agora a gente volta para os nossos estúdios, portanto com Sérgio Augusto Rangel, ele que foi aí irmão de Pedro Augusto Rangel, mais gente ligando, mais pessoas participando. Olha só quem ligou, é da família, viu? Moradora da Barra Funda, Mônica Rangel. Minha cunhada. Sua cunhada, a Mônica. Olha, acompanha o programa a Mônica, a Maria Isabel, o Pedro Augusto Rangel Neto se sentem privilegiados de fazer parte dessa família e de ter à frente esse homem que tanto fez pela nossa querida Votorantim. Obrigada, Mônica. Abraço para todos, então. Para todos. Que legal. Também a Dulce Antunes da Vila Irineu acompanha o programa. Abraço, César Silva, e também para você, Eliana. Olha só, também da Barra Funda está ligando Ana Laura Rangel. Sobrinha, filha do Pedro Augusto, seria neta do meu pai, né? Está mandando beijos para você, Eliana, e está dizendo, estamos acompanhando o programa. Que legal. Um abraço. Kátia Silene também acompanha do Rio Acima. Abraço, César Silva, e para você, Eliana. Está dizendo, a convidada é muito simpatia.
Obrigada. Que bom. João Davi Cruz, da Vila Dominguinho, está dizendo: fiz o poço artesiano na chácara da Eliana. Nossa, tinha mesmo. Você viu? Não deu água, mas que tinha. Muito bem. Olha, Marli Mendes, moradora do Jardim Mirante dos OVNIs, está mandando abraços para você. Eliana está dizendo. Trabalhando juntos. Isso, ela está dizendo isso. Trabalhei com ela na Votorantim Tecidos por 10 anos. Conheço toda a sua família. Abraço, Marli. Participa também a Lúcia Pantarotti, conseguiu ligar, da Adega Jataí, local que também, atenção, moradores da região do Jataí, você pode receber o seu jornal, a Gazeta de Votorantim, gratuitamente, não paga nada, é só se dirigir na Adega Jataí, está mandando abraços. César Silva, para você, Eliane está dizendo: abraços, minha neta Ana Clara aniversariou, está aniversariando hoje, 2 aninhos. Parabéns para ela. Parabéns, olha só, daqui a pouquinho eu vou lá dar um beijo especial para Ana Clara, 2 aninhos de vida, que haja realmente muitas bênçãos, muita paz, muita harmonia e que realmente siga o exemplo da vovó Coruja, a Lúcia Pantarotti. Faça como eles, ligue, participe. O nosso telefone hoje, excepcionalmente, você liga hoje no 3023-0702. Não estranhe, é o telefone local, então não é interurbano, fique à vontade, é só ligar 3023-0702, valendo delicioso bolo no oferecimento do Buffet Shalom, da nossa amiga Lucilene. É o bolo da Páscoa de 2 quilos para você. E também nós temos aquele DVD todo especial mostrando o filme que retrata a década de 20. Então ligue e participe. Vamos então mostrar mais imagens, contendo aqui nos nossos estúdios com a presença simpática da Eliana Marisa, Rangel Miguel aqui conosco e a família também presente, viu? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar, tem mais gente chegando aqui, daqui a pouquinho nós vamos mostrar toda a família aqui presente nos nossos estúdios. Legal, olha só, gente, esse aí é o quadro que está posicionado na Câmara Municipal de Votorantim. Você pode fazer uma visita à Câmara, tá? Independente de você conhecer a história ou não, você vai lá, ali, assim como esse quadro, todos os demais quadros que mostram as legislaturas municipais. Você que é pai de estudante, você que é estudante, compareça. O primeiro quadro, então, mostra lá na Câmara Municipal a primeira legislatura 1965, 1968, até comecinho de 69. E o interessante, Eliana, é que naquela época eram todos voluntários. Voluntários. Não ganhavam nada. Tudo em prol da população. Nessa, e acho que na próxima também, né? Sim. Quando foi o Pedro Augusto foi eleito, também não ganhava nada. Depois que eu acho que começaram a ser remunerados, né? Legal. E agora, na sequência, mais imagens marcantes, que vai fazer com que possamos viajar pelo tempo. E se mostramos o quadro dos primeiros legisladores, você também pode comparecer lá, né, no Paço Municipal. Tem aquele casarão do lado, onde fica a sede da prefeitura. Chega lá e fala: eu quero ver os quadros da Galeria de Prefeitos de Votorantim, e você vai ver, né, o quadro do primeiro prefeito, Pedro Augusto Rangel. Então está aí uma oportunidade, você estudante, com certeza a prefeitura sempre aberta para receber o cidadão, o estudante, o pesquisador. Esse quadro vai ficar posicionado para toda a história de Votorantim. Aí, portanto, a imagem oficial de Pedro Augusto Rangel, registrando esse importante momento. E agora, uma coisa muito importante se destacar, que com certeza Pedro Augusto Rangel motivou também, entusiasmou mais alguns Rangéis, entre aspas, podemos dizer, a fazer parte da vida política de Votorantim. Então vamos mostrar a imagem de 3 Rangéis. O primeiro é esse, Sérgio Augusto Rangel. O que representou o tio para você e para a cidade, Eliana? O tio, ele era muito amigo nosso, a gente sempre visitando, sempre ele querendo também participar da vida da cidade, fazer novas as coisas que estavam acontecendo, né? Então, foi candidato, foi eleito e participou dessa legislatura. Acho que foi só na primeira também, depois talvez não tenha mais se interessado pela política, mas foi um grande destaque. E um outro Rangel que também marcou a história de Votorantim é o PA, que é o Pedro Augusto Rangel Filho. Esta imagem,
Seu irmão. Esse meu irmão. É uma pena que foi embora tão cedo também, né? Nos deixou. E foi, acho que na segunda legislatura dele. E um grande irmão, grande companheiro. Ele era tudo de bom. E um terceiro Rangel, né, que também esteve presente ao longo da história no Legislativo Municipal, é a próxima imagem, Jaime Augusto Rangel Filho. Qual é o parentesco com o Jaime Rangel? O Jaime é filho de um primo irmão do meu pai, que é muito combativo também, né? Tanto no Sindicato dos Têxteis como na prefeitura, na Câmara. Ele foi muito lutador e batalhador pelos ideais dele também. Um primo. Então, nós temos 3 parentes, né, que seguiram o rastro do meu pai. Talvez é motivado mesmo por ele, né, pela vida pública dele, que eu acho que despertou também neles a vontade de fazer alguma coisa pela cidade. Legal. Eliana, olha, muita gente continua ligando, participando através do nosso telefone, o 3023-0702. Quem participa, e mandamos um abraço especial para Tereza Barros, do Rio Acima. Temos a participação da família Titoto, Valdeliz, lá na Barra Funda. Abraços, César Silva e toda a família Rangel. Que legal. Obrigada. Participação do Kleber Fernando da Vila Nova Votorantim. Abraços a todos da TV Votorantim. Temos também a Rosimeire Cerqueira do Jardim Mirante dos OVNIs. Abraços, César Silva, e a você também, viu, Eliana? Obrigada. Quem manda abraços para nós também é a Madalena Zoto Santos do Jardim Serrano 2. Abraços para todos vocês que estão sendo citados, viu? Temos a Clarinês Clemente Del Moral, que foi a nossa convidada do Nossa História, Nossa Gente, do último domingo. Se emocionou, chorou 2 vezes, oh meu Deus, né? Tá todo mundo chorando aqui no programa. Pode chorar também, viu? Porque chorar aumenta a audiência, viu? Ah, é? Chorar de emoção, de alegria, né? Muito bem. Clara Inês está mandando abraço, César Silva, Eliana, toda a família, e está dizendo, são pessoas muito importantes para mim. E ela também para nós. Foi muito importante e é. Que bom. Clara é ótimo. Maria Conceição Ruiz, é a dona Cida, do Serrano 2, acompanha o programa. Abraço, César Silva, também para Eliana. Abraço para você também, viu, dona Cida? Ela faz uma comida, gente, imperdível. Melhor comida em restaurante, fantástico. Já comi a comida dela, viu? Muito boa, viu? Pode me convidar que eu vou correndo. Edilson Rossino, do Rio Acima, abraço para todos. Inclusive, olha, é até sugestivo, né, Eliana? O programa começa às 10h30 da manhã no domingo, termina às 11h30. Pode ligar aqui, deixa o seu endereço, a gente sai daqui e já vai almoçar. Sem problema nenhum. Cada domingo a gente vai numa casa de um telespectador, de um internauta, né? Não tem problema, a gente faz o Nossa História, Nossa Gente na sua casa, pronto. A gente não vai ficar bravo. Não. Né? Nós vamos com comida todo caseira, prazer, todo gosto, né? Comida caseira. Maria José Carrara ligando pra gente do bairro da Chave. Abraços a todos, o programa está maravilhoso. Obrigado, viu, Maria José? Também tem a Dirce Tonche, olha, tá morando no Santos Dumont, viu? Dirce Tonche, participante ativa das entidades beneficentes do nosso município. Logo, logo a Dirce Tonche vai estar com a gente. Dirce, eu só segurei um pouquinho, não convidei você ainda, porque eu quero que chegue pertinho da festa junina para você contar um pouco a história da festa junina, viu? Vai preparando aí o seu acervo de fotos. Abraços a todos, legal. Tatiane Fernanda, moradora do Rio Acima, está participando conosco. A Nilceia Pinto, do Parque Bela Vista. Abraço, César, também a Eliana. Foi muito bonito a trajetória dele. Do nosso saudoso Pedro Augusto Rangel. Obrigada, Nilceia. Que legal. E a Clara Barros, moradora do Rio Acima, também participante com a gente. E agora, aquele velho ditado, você que está acompanhando, você que está aí do lado do seu grande amor, você homem do lado do seu grande amor, da patroa, né? Olha, falo que sempre atrás de um grande homem também existe uma grande mulher. E, naturalmente, Pedro Augusto Rangel só foi o que foi, vanguardeiro, líder comunitário, autoridade política, porque realmente teve ali, né, do seu lado, uma pessoa imponente, que tive o prazer de conhecê-la, Dona Alcir Rodrigues Rangel. Olha só a foto da primeira das primeiras damas. Que imagem bonita, não é, Eliana? Mamãe e papai.
muito bonito. Interessante, que você não sabe, e eles se casaram no dia 27 de março de 1948. Coincidência ou não, é na mesma data do município que foi o casamento deles. E essa foto ela é de 1967, então ela não sabia, aliás, já estava já no segundo ano, né, como voluntária também. Afinal, todas as primeiras damas são voluntárias, né? São. Então, naquela época, e dá para perceber que no entorno tem várias pessoas de pé, então já estava ali numa posição de destaque junto à comunidade, né? É. Vamos mostrar agora o diploma de vanguardeira, né? Muitas mulheres, infelizmente, não têm esse diploma porque os homens iam para os comícios e as mulheres ficavam tomando conta das famílias que eram numerosas. As mães tinham 4, 5, 6, 8 filhos, mas Dona Alcir teve o privilégio de ter esse diploma de vanguardeira, com certeza a carteirinha também. Primeiro era a carteirinha, depois... O diploma, é. Eles tinham, sim. É que com a enchente a gente perdeu muita coisa. A gente perdeu muitas fotos, muitos documentos. Então a gente conseguiu salvar alguma coisa da época. Esse diploma, a tia Altiva também tinha, meu pai também tinha, o dele não sei, não achei. Mas com certeza todos eles lá em casa tinham esse diploma. Interessante. Mais imagens que mostram Dona Alcir Rodrigues Rangel, a primeira das primeiras damas. Vamos mostrar agora uma foto bonita, uma foto social, onde tem Pedro Augusto Rangel, a Dona Alcir Rangel e, naturalmente, o casal ali, o reverendo Bressani, José Osberto Bressani, que já esteve aqui no nosso programa. Ele era aí, naquela oportunidade, pastor, ele era o reverendo da Igreja Presbiteriana Central, ali da Albertina Nascimento, a Igreja Presbiteriana Independente, ao lado da sua esposa, a Parizete Jordão Bressani, saudosa Parizete, que hoje denomina uma escola no nosso município. Aí uma foto bonita, que retrata esse momento, e temos aí provavelmente mais uma imagem ainda da Dona Alcir Rangel também, nesse momento, saudando aí, visitando a Escola Municipal de Artes no ano de 1967. Essa escola funcionava no bairro da Chave, uma imagem muito bonita, por sinal, porque natural, o prefeito, junto com a primeira-dama, vai visitar alguns pontos da cidade. E essa escola, na época, era mantida pela Fábrica de Tecidos Votorantim, tendo aí como responsável a professora Noêmia Ramos. Imagem muito bonita, né? Eu acho que essa exposição deve ter sido no clube atlético. E agora, praticamente aí, a última imagem de Dona Alcir, inclusive essa imagem fui eu que fiz, ela morando aí, vizinha sua, né? Você teve o privilégio de ter sua mãe também depois como vizinha há pouco tempo atrás. Uma das últimas imagens em vida da nossa saudosa, nossa querida Alcir Rangel. Inclusive temos até um vídeo, naquela oportunidade fizemos foto e temos um vídeo. Gente, um vídeo maravilhoso, aquela mãezona que fala com orgulho do esposo e da família. Gente, quem conheceu Dona Alcir realmente se encantava com a pessoa dela. Vamos prosseguir agora com mais imagens que retratam esses importantes momentos da história de Votorantim, nesse especial de instalação do nosso município. Agora, vamos falar um pouquinho do Pedro, atuante, num dos primeiros discursos, aí olha só. Como prefeito já, né? Prefeito de Votorantim, hein? Uma das primeiras imagens que marcam tanto esse momento especial. Tá aí, portanto, a imagem de Pedro Augusto Rangel e os primeiros funcionários, né? Só lembrando para quem está aqui no estúdio que a imagem ela aparece completa no televisor. Aqui tem um pequeno corte que a gente tem um monitor pequenininho aqui, né? Porque naturalmente o estúdio ele não é muito grande. Mas aí tá os primeiros funcionários. Isso, continue observando então essa imagem aí que mostra os primeiros funcionários. Nós temos aí o Silvio Tomás Pedroso. Vamos voltar nessa imagem. Tem o Carlos violino, por sinal, tem aí o Cândido dos Santos, a Irene Lopes e também o Walter Caldini, os primeiros funcionários da prefeitura. Merecem toda a homenagem também, e sem eles nada teria acontecido também, né? Sem dúvida. São funcionários dedicados que levavam material até de casa no começo.
papel, caneta, não tinha nada quando começou, né? Então, até móveis, alguns levaram, escrivaninha, porque nada, no começo, começou do zero mesmo. Gente, voltando agora um pouquinho as imagens para os nossos estúdios, uma coisa muito interessante, a história conta, né, Eliane, você há de confirmar agora, que para abrir a prefeitura não tinha, olha só, não tinha condições de pagar aluguel, conseguiu por um ano emprestado do pai do Messias Esquife, o predinho onde hoje é Amore Cosméticos, né? Então conseguiu lá emprestado por um ano e aí aconteceu, Pedro Augusto Rangel para trabalhar, assim como o Messias Esquife, cada um trouxe a sua escrivaninha, a sua cadeira e para recrutar a mão de obra braçal naquela oportunidade, é interessante destacar, Pedro Augusto perguntava, aí você fala se é verdade ou não. Chegava, o cidadão queria trabalhar na prefeitura, a prefeitura não tinha como pagar salário, estava aguardando o repasse do governo do estado. Chegava o cidadão para trabalhar, né? Tem qualificação? Não. Quer fazer o quê? Quero trabalhar aí ajudando na manutenção e infraestrutura do município. O que você tem? Ah, eu tenho picareta, eu tenho enxada, eu tenho a pá. Você entra com as suas ferramentas? Entro, então está contratado. Tinha que entrar com as ferramentas, é isso mesmo? Logo no comecinho foi assim mesmo. Porque não tinha, né? Não tinha como e não tinha verba para comprar, não tinha nada ainda, né? Então, começou mesmo assim. Mais participações aqui no nosso programa. Continue ligando, participando. 3023-0702 à sua disposição. Quem está ligando é a Valdirene Rodrigues, do Parque Jataí, está acompanhando o programa. Nós temos aqui também Eliana Leite Martins Santos, da Vila Nova. Está dizendo, o meu pai precisou de ajuda à noite. Bateu na casa de Pedro Augusto Rangel. Ele prontamente o ajudou. Era um grande homem. E como ele, muitos batiam na porta, muitos. Então, eu falei para você que depois que ele entrou na política, acabou aquela rotina de casa, que às vezes ele chegava para o almoço, né, muita gente lá na porta esperando, e ele atendia a todos. Não entrava para almoçar, não mandava esperar nada. O que ele podia fazer, ele fazia, o que não podia, ele ia ver o que ia fazer, mas muitos. Isso é emocionante. Imaginar não só com Pedro Augusto Rangel, mas tem muitas famílias de vereadores aqui na cidade, né? São pessoas que nem como seu pai, prontamente, a qualquer momento da noite, no final de semana, transportava as pessoas, colocava a mão no bolso para comprar uma medicação, não é assim? E não ganhava o salário. Os primeiros, né, legisladores, os primeiros prefeitos não tinham salário. Me lembrei uma coisa agora, interessante. A gente era pequena e ele levava sempre tomar sorvete no bar do Arcúrio. Aí passou um senhor lá vendendo linguiça de Tatuí. Ele comprou um pacotão de linguiça, falou para mim, agora nós vamos embora, vou passar na padaria do Parre lá, nós vamos comprar pão, vamos fazer uma linguiça no pão. Quando nós chegamos perto da ponte, quase chegando em casa já, veio um homem e falou assim, ai, Pedrinho, não tenho nada para comer em casa. E ele deu o pacote de linguiça e o pão para esse senhor. Eu falei, pai, mas e a nossa linguiça com pão? Ele falou assim, nós temos mais coisa para comer em casa. E ele não tinha nada. Então, nós temos que partilhar o que a gente tem. Então, esses exemplos que foram ficando da gente, né? Partilha, amizade. Então, ele tinha um excelente coração. Muito exagerado, tudo dele era exagerado, que eu também sou. Queria tudo de muito, sabe? Mas para dar. Então, sempre, dificilmente alguém que chegava até ele saía de mão vazia. De alguma forma, ele sempre ajudava. Que bom. Então, são coisas assim que a gente vai lembrando dos acontecimentos, né? Amizade. Em casa, sempre teve muita gente. Então, tinha os amigos dele, os nossos vizinhos, Berto Massa, seu Mainardi, meu tio Tufi, eles jogavam um buraco. Vinha meu tio Mauro, meu avô, o seu Matias, o padre Antônio Maffei. Então, sempre ali, todo final de semana, reunido. Depois eu fazia parte de grupo de jovens, que também iam na minha casa. A gente também jogava, eles participavam, a gente chegou a fazer campeonato.
Então, ele era aberto aos amigos dele, aos nossos amigos, dos meus irmãos. Então, minha casa sempre tinha muita gente, e eles sempre convivendo harmoniosamente com todos, todas as idades, e sempre participando. Nunca vi ele falar ríspido com a minha mãe. Nunca vi qualquer briga que eles tivessem, que com certeza deviam ter, mas sempre... Discrição, nós nunca presenciamos nada. Então, esse exemplo, assim, que ficou mesmo para todos nós. Esse é o testemunho de Eliana Marisa Rangel Miguel, filha de Pedro Augusto Rangel, primeiro prefeito de Votorantim, e de Alcir Rodrigues Rangel, a primeira das primeiras damas. Olha, muita gente ligando. Washington Luiz Silva, do Parque Jataí, grande abraço para você. Iraci Domingues, da Vila Morim, abraços a toda a família Miguel, que legal. Também Kimberly Cristine, da Vila Nova Votorantim, mandando abraços para todos nós aqui. A Simone Rangel, família Rangel também acompanhando, lá do Rio Acima, comunicadora da Rádio Nova Tropical FM. Abraços para você, Eliana, também ao César Silva. Que legal, grande abraço, né? Também Claudete Moraes Silva, do Rio Acima. Abraços, Eliana, ao César Silva. Estudei com ela na Barra Funda. É a Claudete Moraes Silva, do Rio Acima. Também a participação da Terezinha Pinheiro, do Vossoroca. Estou feliz revendo as pessoas conhecidas. Abraço, César, e a Eliana também. Que legal. Antony Martins Lima, do bairro da Chave, acompanha o programa. A Ângela Maria Bueno Freitas, da Vila Guilherme. Também a Gabriela Barros Nunes, do Rio Acima. Temos aqui o Hélio e a Claudete, do Parque Bela Vista. Está dizendo, turma do JET e do GAPA. Manda um abraço para Eliana. Obrigada. Que legal. O Kaique Yong, do Rio Acima, acompanha também o programa. A Maria Salles Bueno, da Vila Guilherme. Temos também aqui, da Vila Guilherme, o João Batista Freitas. A Jéssica Aparecida Ezequiel Victaliano. E também o Tiago Batista Freitas. Todos acompanhando o programa. Faça como eles no dia de hoje, ligando 3023-0702. Fazendo o especial da instalação do município para celebrar os 48 anos de Votorantim autônoma em relação a Sorocaba. Vamos agora mostrar os primeiros veículos que foram adquiridos por Pedro Augusto Rangel, iniciando a primeira gestão municipal. Aí o caminhão-pipa, governo Pedro Augusto Rangel. Agora não pode mais pôr o nome do prefeito. Não pode mais, né? Antigamente podia, né? Que legal. Que bom. Mais um veículo, vamos mostrar então a primeira frota de veículos, ó, número 4. Quem está aí do lado desse carro? Leonel Rodrigues, que foi acho que o primeiro motorista que a prefeitura teve, né? Depois o seu Irineu da Zala. Depois o seu Irineu também. Porque o seu Irineu era um motorista voluntário. E esse que você citou agora, aí já, né, exercendo a condição mesmo de motorista, né? E agora vamos mostrar também uma retroescavadeira. Teve que financiar, gente, em suaves prestações, não foi fácil. Com certeza, né? Papai Pedro Augusto Rangel coçou a cabeça, mas que vá, né? Que vá. Que vá. Mas fazer alguma coisa, porque né? A cidade estava cheia de buracos naquela época, todos reclamavam da falta de manutenção das ruas estreitas de Votorantim, né? Então não adiantava, tinha que fazer infraestrutura. E aí vamos mostrar mais imagens, que se comprou a retroescavadeira, então deu para fazer então aí as primeiras obras. Vamos mostrar então, olha só os buracos que aconteciam. Tinha que ir lá. O seu Irineu ao lado. O seu Irineu. Aí tem Pedro Augusto Rangel, tem também o Miguel Franco, o Pingo. E isso é um serviço de infraestrutura no ano de 1965. Chegava, olhava, via o drama. Olha só, essa imagem agora é Vila Dominguinho. Era uma festa, né? O Pedro Augusto Rangel, o prefeito, está no meio aí da imagem. Chegava, todo mundo ovacionava. E aí, trouxe obras. Aí o Pedro está mostrando. Chegava para abrir aí, já está rasgando a rua aí para fazer os primeiros serviços. Essa imagem também é do centro. Ó, Rua Sebastião Lopes, no final dos anos 60. Olha só uma das obras de Pedro Augusto Rangel, a cozinha piloto com o serviço de alimentação escolar do município, mais uma conquista da administração de Pedro Augusto Rangel. Tem também aí a Praça Santo Antônio, de frente aí com o Hospital Santo Antônio. Olha só, recursos municipais.
Hoje, para fazer uma praça, tem que buscar apoio do governo estadual, federal. Todos os municípios sofrem com isso, né? Porque precisa de parceria. Naquela época, o município fez uma bela de uma praça. Dá para ver mais aí, né? Mais imagens, né? Portanto, mostrando a Praça Santo Antônio. Aí recebendo aí as primeiras personalidades do nosso município, o Auro de Moura Andrade, 1967, visitando Votorantim. Vamos mostrar então agora imagens. E se depois de atuar firme como prefeito, se tornou também, né, formado em nível superior. Como foi? Se formou o Pedro Augusto Rangel depois? Se formou. Esse sempre foi um sonho dele. O interessante do meu pai, que eu admiro e sempre admirei e vou admirar para o resto da minha vida, é a força de vontade e sempre correndo atrás dos seus sonhos. Foi estudar depois de casado, fez escola normal, fez contabilidade, trabalhava o dia todo, ia para Sorocaba, conseguiu formar. E o sonho de ser advogado. Ele tentou 2 anos prestar o vestibular e não sei por que aparecia uma alergia na mão dele. Então, por 2 anos ele não conseguiu fazer. Daí, no 3º ano, conseguiu, fez, formou. Infelizmente, formou em 71 e morreu em fevereiro de 72. Nem viu o diploma. Mas eu que trouxe até, quando eu voltei para as aulas, eles me entregaram o diploma dele, que ele não teve o prazer de ver. Mas eu acho, assim, que ele morreu realizado. Ele conquistou tudo o que ele queria, ele nunca esperou nada. Ele sempre foi atrás, ele sempre buscou. Então, com 47 anos, foi almoxarife, foi gerente da Votocel, foi vereador em Sorocaba, foi prefeito em Votorantim, tinha uma pequena tecelagem, tinha uma loja de cimento com o Zeca Padeiro. Então, coisas que sempre ele conquistou. Então, eu admiro, não por ele ter sido o primeiro prefeito, mas por ele ter sido homem corajoso, não tinha medo, ele ia em frente e conquistava tudo que ele tentava fazer e conseguia. Vale destacar também, você falou vereador, chegou a ser presidente da Câmara de Sorocaba e depois que houve a emancipação, até se tornar a instalação do município, né, acontecer essa instalação do município, ele foi nomeado pelo prefeito de Sorocaba, e isso num ato oficial, como subprefeito de Votorantim, numa época que não existia a prefeitura, mas como subprefeito. Quem também ligou foi a Lúcia Góes e também o Davi do Centro. Estamos adorando o programa. Vamos mostrar agora, acho que a última imagem agora, que é um desenho, olha só, do professor Antônio Wilson de Campos, ele que fez aí as estampas do Sim, então ele pegou e desenhou também, colocou ali o brasão. E agora vamos mostrar um vídeo, vou dar para antecipar, vamos mostrar já o vídeo, porque na sequência nós vamos nos posicionarmos para o sorteio. Olha só, pode soltar o vídeo agora, vamos ampliar a imagem agora, isso, vamos ampliar, vamos sair dos estúdios para ver um vídeo, isso, pode agora, vamos tentar agora, isso, vamos mostrar então, portanto, olha só, o caminhão Pedro Augusto Rangel, todo mundo comemorando a emancipação, olha que coisa bonita, isso. Ó, Pedro Augusto Rangel sendo, né, abraçado, olha só o carinho da população com Pedro Augusto Rangel. O V da Vitória, gente, que coisa linda, ó a bandinha, o povo saindo nas ruas. Olha só, todo mundo comemorando, olha, e todo mundo já lançando o Pedro Augusto para ser, olha, queremos aí como primeiro prefeito de Votorantim. As pessoas comemorando, olha, feliz da vida, as pessoas iam até o Pedro para abraçá-lo. Isso demonstra o tamanho do carinho, né, que a população tinha pelo nosso saudoso primeiro prefeito de Votorantim. Olha, quanta gente bonita. Viva o prefeito! E não era prefeito ainda, viu? Naquela época ele não era o prefeito ainda. Estavam estavam lançando o nome dele, né? Não, olha só, aí eu acho que já era. E aproveitar também para isso. Aproveitar, exato, acho que provavelmente quem deve ter toda essa informação, queremos inclusive registrar o Ivalmir Valente.
O Valmir esteve, então, separando um take dessa imagem. É isso mesmo, é o V da vitória. Muito bem, estamos aqui nos nossos estúdios, aqui com a presença da família. Olha só quem está aqui também o seu irmão aqui. É, o Paulo. Trouxe a caneta? Não trouxe a caneta? Guardou a caneta? Gente, essa caneta foi a caneta que o pai de vocês assinou, né, a posse. Eu ia trazer, mas... Mas você vai trazer quando eu convidá-lo já brevemente para o nosso programa. Tranquilo. Vamos fazer na época da emancipação. Está novo, né? Quando for comemorar dezembro, eu vou trazer aqui o Paulinho e ele vai trazer a caneta para mostrar a caneta de Pedro Augusto Rangel, aquela caneta que ele assinou o termo de posse. Muito bem, vamos lá, vamos fazer os sorteios. Na sequência, você apresenta a família toda para nós aqui. Isso, vamos lá então. São 2 prêmios. Vamos começar então com o belíssimo DVD que mostra o filme da década de 20. Paulinha, com você. Vamos lá. Isso, coloca a mão, escolhe aí quem vai levar esse DVD. Atenção. É a Maria Conceição Ruiz, do Jardim Serrano 2. Parabéns! É a Maria Conceição, dona Cida do Serrano 2, acabou de faturar o belíssimo DVD que mostra o filme da década de 20, imperdível. E agora a nossa convidada, a outra filha do casal, a Alcira Rangel e Pedro Augusto Rangel, agora aquele delicioso bolo no oferecimento do Buffet Shalom. Bolo de 2 quilos. Bolo para comemorar a Páscoa agora, hein? Saiu para Luiz Alberto Calhares Costa, da Vila Dominguinho. Luiz Alberto Calhares Costa, Vila Dominguinho. Muito obrigado também para a Lucilene, do Buffet Shalom, sempre nos apoiando. Passando aqui para a Andréa, o Luiz Alberto, né, o ganhador do bolo, e a Maria Conceição, que é a ganhadora do DVD. Legal, apresenta a família para a gente. Vamos começar por lá. Vamos lá, atenção. Olhando para a câmera, Alê, sorrindo, isso. O Ernesto, namorado da Mônica. Opa. Mônica é minha filha. É namorado da filha? Namorado da minha filha. Faz favor agora, hein? Vai agora, marca a data do casamento, tá? Vamos lá, então. O Paulo, meu irmão. Muito bem. Roberto, meu marido. E o Gabriel, meu filho. Legal. O Gabriel, que inclusive trabalha aí, assessor jurídico, né? Ó, a responsabilidade dentro do gabinete lá do prefeito Erinaldo Alves da Silva. E responsabilidade grande e jovem, por sinal. Isso demonstra talento, né? E ele, acho que vai seguir os passos do avô. Ah, que legal. Que é o único que gosta de política lá em casa. Que bom. Os meus filhos. Que legal. Lembrando que o Gustavo, seu filho, também justificou de estar envolvido com atividades ambientais. Está convidando toda a população de Votorantim para prestigiar. Legal, estamos então finalizando, olhando aqui para a câmera. Nosso muito obrigado à sua presença, à sua participação. Eu agradeço muito e por esse resgate da história, é muito importante. Você está de parabéns. Conte sempre com a gente. Que legal, gente. Um bom domingo especial para todos que acompanham a nossa programação e a todos que também acompanham o Reprise, que sempre ocorre às sextas-feiras, 11 da manhã e no sábado, 5 da tarde. Estamos finalizando. Grande abraço, um beijo no seu coração, aqui com o nosso programa Nossa História, Nossa Gente.